Ou a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você estará ouvindo este áudio, amém? Louvado seja Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio, aqui do Polo de Guarulhos. Louvado seja Deus. Nós que neste dia de hoje estamos aí na responsabilidade, estamos ministrando a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus que nós estamos aí nessa segunda série do mês, né? Construindo sonhos. Nós estamos aí no propósito do mês, um novo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. E também nós vamos entrar aqui no novo tema, né? Vivendo o novo de Deus. Aleluia. E hoje é o terceiro dia da série, aonde nós vamos abordar o tema o Kairos chegou com o novo de Deus. Eita, que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus, que maravilha, louvar-se a Deus. E nós vamos estar então lendo a palavra do tema, né, neste dia de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, que é o apóstolo chamado apóstolo do amor, né? Graças a Deus. No seu capítulo 5, glória a Deus. Capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos da palavra, aonde vai dizer assim, no verso 1: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. Veja bem, algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões, ou 5 alpendres, né, em algumas traduções. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Glória a Deus. Versículo 4. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Versículo 7. E o homem enfermo queixou-se: Senhor, ele falando aqui, ó. Aí o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Aí o verso 8. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Aí no verso 9 diz: Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Amém? Oh, glória! E aquele dia era sábado. Irmãos, aqui nós vemos que é uma passagem muito conhecida, né? Quando fala ali do paralítico, né, do tanque de Betesda, que ele foi curado, né, tem muitas pregações que fala exatamente dessa passagem, né, que é onde Jesus fez o milagre acontecer. Irmãos, nós percebemos aqui algo interessante dentro desta passagem, quando Jesus, aqui nós vemos aqui na primeira leitura, algum tempo depois havia uma festa dos judeus.
Amém? Havia uma festa dos judeus. Mas que festa é? Porque o povo judeu era um povo festivo, viu? O povo judeu era um povo festivo. Era não, ainda é um povo festivo, né? Então havia muitas festas que eles faziam durante o ano. E nós percebemos aqui que ali as festas que eles realizavam ali, né, naquele lugar em Jerusalém, chamado em Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Então ali era a festa da Páscoa, aí tinha do tabernáculo, tinha a dedicação ou a Hanukkah, né, que era uma das festas, mas esta festa exclusivamente que está se referindo aqui seria a festa que se refere ao Ano Novo Judaico. Então, e Jesus ele subiu exatamente para Jerusalém para ir essa festa que é chamada a festa do ano judaico. Então, Jesus subiu para essa festa. Só que, veja bem, Jesus subiu para Jerusalém não exatamente para ir à festa. Jesus, ele tinha um lugar específico para ir. E ele foi exatamente que era onde ficava os cegos, os coxos, né? Ficava ali os paralíticos, tudo à beira do tanque, né? Então eles ficavam próximo do tanque ali, que era próximo à porta das ovelhas. E aqui nós acabamos de ler que em certo tempo o anjo descia ali para agitar aquelas águas. E o primeiro que descesse, quando as águas eram agitadas, o primeiro que descesse era curado. Só que veja bem, e Jesus, ele foi para aquele lugar, porque Jesus ele tinha algo para realizar naquele lugar. Amém? Porque veja bem, em certo tempo, então, veja bem, em certo tempo, porque aqui está falando de Cronos. O Cronos é o tempo do homem. Amém? É o tempo do homem, o Cronos. Só que Jesus, ele foi exatamente ali, naquele lugar de Betesda, chamado tanque de Betesda, exatamente, irmãos, para efetuar o kairós de Deus naquele lugar. Porque aquele homem que havia 38 anos, que estava daquele jeito, paralítico, enfermo, né, que estava com aquela enfermidade e era paralítico, ele estava vivendo o tempo Cronos. Amém? Porque ele esperava o agitar das águas naquele tanque, para que ele fosse curado ali, como se fosse o primeiro a descer naquele tanque. Mas na realidade, Jesus ele estava ali, aleluia, não para ajudar ele, para levar ele até o tanque. Não. Jesus, ele chegou naquele lugar para dar àquele homem a cura que ele precisava. Porque aquele homem ali, irmãos, o negócio dele não era ser curado na sua carne, da sua paralisia, da sua, né, da sua enfermidade, não. Jesus, ele queria curar aquele homem na alma. Louvado seja Deus. Porque se ele descesse ao tanque, o tanque ia curar a sua carne, mas não a sua alma.
O que Jesus fez naquele lugar ali, na vida daquele homem, não foi somente para curar sua carne, foi além da sua carne. Jesus, ele estava exatamente ali também para curar a alma daquele homem, louvado seja Deus, para trazer espiritualidade daquele homem. Porque, veja bem, aquele homem, quando ele foi curado, ele não sabia que era Jesus que curou ele. Interessante, né? Para você perceber o tempo que aquele homem, ele vivia naquele lugar, ele ficava ali, ele era levado àquele lugar. E ele não conhecia Jesus. Que tanto que depois que ele foi curado, né? Aí chegaram alguns religiosos lá, mas falou: peraí, você sabe que você não pode carregar o leito, viu? Porque era um sábado. Era um sábado. Olha o verso 10 aqui, ó, comigo. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Aí o homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Só que ele. Aí perguntaram: mas quem foi que falou isso aí? Aí eles assim, então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo já que havia uma multidão naquele lugar. Está entendendo? O homem, ele não sabia quem é que tinha curado ele. Mas aí, se você for ler um pouquinho mais adiante, aí, ó, no verso 4, no capítulo 5, verso 4, vai dizer assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Veja bem, mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: veja que já estás curado. Aí Jesus, veja bem, olha o que Jesus fala para este homem: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Viu? Olha, além de Jesus curar aquele homem, amém? Que foi através da palavra que Jesus curou aquele homem, e Jesus dá uma recomendação para aquele homem: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Foi uma recomendação que Jesus fez para aquele homem que era paralítico, que agora foi curado, aleluia, da sua enfermidade. Oh, labassuri cantanaia. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer, aleluia, através da sua palavra? Ele pode te curar, meu irmão, de qualquer doença, de qualquer enfermidade que estiver no seu corpo, aleluia. Aleluia, mas uma coisa é certa, aleluia. Não volta a praticar, aleluia, aquilo que é errado novamente. Não volte a fazer aquilo que, aleluia, que vai atrapalhar, que vai fazer com que a sua espiritualidade venha fraquejar, amém? Que venha cair. Não. Ei, levante a sua cabeça, aleluia. Levanta como este homem, Jesus falou para ele se levantar. Levanta, toma aquilo que tem te aprisionado há muito tempo, louvado seja Deus, porque esse homem há 38 anos estava nessa situação, estava naquela condição, aleluia, de enfermidade. Mas quando Jesus chegou para levantar
Ele, louvado seja Deus. E eu quero profetizar na tua vida hoje. Jesus, ele chega para te levantar. Pode, independente das condições que você esteja, aleluia. Se está caído, aleluia, está fraco, hein? Jesus está falando, levanta-te, anda. Oh, aleluia. Olha, leva esse teu leito aí. Esse leito não é para você ficar deitado nele, não. Não é para você ficar escravo, não, aleluia. Quando fala para levantar, é que você tem, é você que vai ter domínio sobre aquilo que te escravizou, sobre aquilo que fez você cair, te deixar prostrado, porque este homem ele ficou 38 anos prostrado neste leito, aleluia. Oh, meu Deus. Mas Jesus, ele está falando assim, que ele é aquele que faz com que você domina o leito. E ele fala para você, levanta e pega este leito aí, carrega ele, para mostrar para todos aqueles que te viram, aleluia, por baixo, que viram você caído, que viram você deitado, prostrado, para que todos olhem que agora a situação não tem mais domínio sobre a tua vida. Minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Se aquilo que tem te dominado, em nome de Jesus Cristo, neste dia de hoje, eu quero falar para você, aleluia, que você, aleluia, através, aleluia, do levante de Jesus sobre a tua vida, que você venha ter domínio e não ser dominado, viu? Em nome de Jesus. Eu estou falando aqui diante da autoridade, aleluia, da palavra de Deus, diante da autoridade do Senhor sobre a tua vida, aleluia. Você vai dominar sim, em nome de Jesus, essa situação, aleluia. Você não vai ficar caído, não vai ficar prostrado, você não vai ficar deitado, louvado seja Deus, porque o inimigo, ele quer ver você fracassado. O diabo, ele tem se levantado sim para ver você, aleluia, caído, para ver você, aleluia, debruçado. Meu Deus. Mas Jesus não te chamou, aleluia, para você ficar debruçado, prostrado diante dessa adversidade. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça, labassubicantanai. Levanta em nome de Jesus Cristo. Não deixa nada te dominar, mano, porque esse paralítico, ele era dominado. Meu Deus. E ele mesmo, olha, ele se encontrava sozinho diante daquela situação ali perto daquele tanque. Ele estava só. Mas quando Jesus chegou, mano, Jesus chegou para mudar aquela situação. Jesus, ele trouxe algo novo, aleluia, vou falar dentro da palavra. Jesus, ele trouxe o novo de Deus para a vida daquele homem, viu? O Kairos, quando ele chega para trazer algo novo e diferente. Você crê que Jesus é aquele que traz algo novo e diferente sobre a tua vida? Aleluia! Ele tem algo novo para a tua vida. Irmão, aquele homem ali, 38 anos, meu Deus, que situação, hein? Que situação! Eu acredito que tem pessoas que passam por situações, irmão, talvez até pior do que este paralítico. Talvez até pior. Não sai dessa situação, meu Deus, tem misericórdia. Mas veja bem, o significado também do nome Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia, casa de derramamento, lugar de derramamento. Ei, a misericórdia chegou naquele lugar. Mas não foi através do tanque, não foi das águas, dos anjos, o anjo, né, agitar aquelas águas, não. A misericórdia chegou naquele lugar através de Jesus, aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a misericórdia do Senhor ainda está sobre você, aleluia.
Está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra, meu irmão. Receba, aleluia, o kairós de Deus sobre a tua vida. Receba o novo de Deus. Porque o Senhor tem o melhor para ti, aleluia. Ei, labassuri canta, né? Você que anda aí se lamentando, meu Deus, chorando pelos cantos, meu Deus. Oh, aleluia. Muitas vezes você acha que Deus não está com você mais. Jesus, tu ainda está comigo. Jesus, a todo momento, ele fala assim, ó, estarei contigo até a consumação do século. Viu? É promessa isso. Aleluia. Ele foi para o Pai, diz a palavra, mas ele enviou o Consolador. Viu? Ele enviou o Consolador. E este Consolador, aleluia, ele está conosco, ele está com você. Quando Jesus ele foi para aquela casa de misericórdia, aquele homem, aleluia, ele não encontrou misericórdia naquele tanque, ele não encontrou misericórdia naquele lugar, até Jesus chegar. Mas quando Jesus chegou, a misericórdia alcançou a vida daquele homem. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você, em nome de Jesus, da onde você estiver, levante a sua mão aí. Levante a sua mão aí que eu vou profetizar em nome de Jesus. A misericórdia chegou até ti, aleluia. Aonde você está, a misericórdia do Senhor estará aí, aleluia, neste momento. As misericórdias, aleluia, do Senhor, aleluia, como diz o profeta, louvado seja Deus, é a razão de nós não sermos consumidos, aleluia. Viu? As misericórdias do Senhor está sobre minha vida, ela está sobre a tua vida. É por isso que você ainda, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você ainda continua caminhando, continua marchando, aleluia, por mais, aleluia, que seja a dificuldade que você encontra, mas você ainda com poucas forças, aleluia, como a igreja, louvado seja Deus, de Filadélfia, mesmo com poucas forças, mas tem a fidelidade, mas é fiel ao Senhor, mesmo com poucas forças, não negou, aleluia, a sua fé, não negou o nome do Senhor Jesus, louvado seja, mesmo tendo pouca força, ainda está indo arrastado na presença de Deus, mas está indo, louvado seja Deus. E é aonde que eu falo para você que é aonde você vai obter mais força para lutar, para vencer as guerras, porque a nossa luta, meu irmão, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade, principados, é contra as hostes da maldade, é contra esse que você está lutando todos os dias. É difícil, aleluia, é difícil, mas é contra, aleluia. É contra este inimigo que você está lutando todos os dias para vencer. Aleluia. E você vai vencer em nome de Jesus. Você já venceu, aleluia. Eu posso declarar diante da palavra do Senhor, aleluia, que você já é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus você já é mais do que vencedor. E eu vou estar orando por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus. A tua palavra, Deus, foi ministrada. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que esta vida está passando. Aleluia. Eu não sei, meu Pai, o que está acontecendo aí do outro lado, meu Deus, mas o Senhor sabe. Aleluia. O Senhor é o Deus que sonda os corações. O Senhor é o Deus que, aleluia, esquadria os pensamentos. Meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que sabe o que está passando dentro, aleluia, desta pessoa, Pai. Dentro da vida, meu Pai, aleluia, que está, aleluia, sobre essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que barreiras venham cair por terra. Que as muralhas, meu Deus, venham a ser derrubadas em nome de Jesus. Meu Deus, que não prevaleça, meu Pai, o gigante, meu Pai, que tem se levantado contra esta vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós quebramos todo laço, toda obra maligna, meu Pai. Oh, meu Deus, contra
todo mal, Senhor, que tem se levantado, meu Deus, para querer envergonhar, para querer intimidar, meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo, nós, meu Pai, aqui declaramos no mundo espiritual, Senhor, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meu Pai, aleluia. A tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? E eu creio que nada, meu Pai, nada pode impedir o teu agir. Assim como o Senhor Jesus entrou naquele lugar lá, Bassubicanta Laia, e nada pôde impedir o agir, aleluia, do Senhor sobre a vida daquele paralítico que havia 38 anos que estava naquelas condições. Nada pôde impedir o teu agir ali, Jesus, naquele lugar. Era um dia de sábado, mas também era um dia do milagre para a vida daquele homem. E em nome de Jesus que eu quero profetizar agora, o milagre para muitas vidas agora que estão, meu Pai, ouvindo este áudio, Senhor. Meu Pai, que este áudio venha alcançar muitas vidas e que o milagre do Senhor venha acontecer na vida de cada um agora, em nome de Jesus, para que possa viver o novo de Deus sobre a tua vida, para que possa viver o kairós do Senhor, porque o Senhor é o Deus que trabalha tempo e fora de tempo, aleluia. O tempo é do homem, aleluia, mas o tempo do Senhor, aleluia, está acima do tempo do homem, aleluia, é maior do que tudo, é maior, aleluia, do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que Jacó, é maior, louvado seja Deus, do que Davi, louvado seja, é maior do que Paulo, do que Pedro, é maior do que tudo que existe, aleluia, neste mundo. Oh, labassuri, ele canta lá. É por isso que eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, porque o Senhor é Deus para fazer coisas novas acontecer, meu Pai. E é no nome de Jesus Cristo que eu quero profetizar, Pai, sobre cada um agora, em nome de Jesus, que o novo do Senhor virá para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o novo de Deus virá sobre a tua vida. E que esta palavra, aleluia, ela fique cravada dentro do teu coração. Aí dentro. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a Deus por este dia. Quero agradecer a Deus por você, meu irmão. Por você, minha irmã. Está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? E que esta palavra, que ela venha tocar mais e mais sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E assim eu quero agradecer a Deus por tudo e agradecer pelos bispos, amém, pela Missão Sem Fronteiras, louvar-se a Deus por todos os irmãos, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, aleluia, que nunca empobrece, que ela sempre enriquece sobre nossas vidas, nos acompanhe não somente hoje, mas para todo sempre, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, em nome de Jesus.